Oi, gente! Hoje iremos falar um pouco sobre barragens de mineração e racismo ambiental, feito pelos alunos Davi e Leís. Método de barragens. Os principais danos socioambientais causados por esses rompimentos são milhares ou milhões de metros cúbicos de lama espalhados pelas cidades, assoreamentos de rios, a infertilização do solo, impactando no comércio de frutas e vegetais, e etc. Vamos ver também um pouco nesse artigo do G1. Então, entenda o que é minério de ferro, rejeitos e barragens. O que é minério de ferro? O minério de ferro é matéria-prima para a fabricação de aço, base de diversas indústrias como a de carro e eletrodoméstico, e também da construção civil. Ele é um conjunto de minerais no elemento químico ferro e encontrado em rochas extraem da natureza. As mineradoras separam o minério de material sem valor comercial. Esse processo é chamado de beneficiamento. O que é rejeito de mineração? Os rejeitos de mineração é o que sobra quando se usa água para separar o minério de ferro do material que não tem valor comercial. E o rejeito mais barato de fazer esse beneficiamento, essa separação, em geral, esse rejeito é composto por minério pobres, com baixa concentração de ferro, e areia além de água. Daí o aspecto de lama. Já existem processos de beneficiamentos mais modernos que não utilizam água. O rejeito é uma barragem. O que é uma barragem de rejeito? Os rejeitos de mineração precisam ser depositados em algum lugar. A barragem de concentração é a estrutura mais usada para armazenar esse material. É o método mais antigo, simples e barato. Funciona assim: um dique ferro a partir do solo compacto, blocos de rochas ou próprio rejeito. É construído para barrar a lama. E à medida que o reservatório vai enchendo, novas camadas de barragens são construídas. Processo chamado de alteamento de ferro e rejeito. Como vemos no exemplo, a mineradora extrai as rochas com produtos naturais, depois na etapa de beneficiamento, separa o minério de ferro do mineral sem valor. Minério de ferro, com conjunto de matérias ricas no elemento químico ferro, é a matéria-prima para a fabricação de aço usado em várias indústrias. Rejeito. Material sem valor comercial, quando o beneficiamento usa água e deposita em uma barragem. Que tipo de materiais é armazenado nas barragens? O rejeito de mineração é o que sobra quando se usa água para a separação do minério de ferro do material que não tem valor comercial. Em geral, esses rejeitos é composto por minérios pobres com baixa concentração de ferro e areia além de água, daí o aspecto de lama. Com essa matéria da BBC News, vamos entender um pouco sobre o que essa lama pode prejudicar a saúde e quais materiais podem estar nelas e quais seus compostos químicos. Os químicos da lama. O médico cita um estudo da Universidade Federal de Ouro Preto,
UFOP, que identifica 3 elementos químicos, entre eles níquel, magnésio e cadmium, usado na mineração na região do quadrilátero ferrífero em Minas. São chamados elementos traço e mesmo em quantidade pequena podem ser prejudiciais. O problema é que não é possível medir qual a concentração e qual as pessoas foram expostas. O geólogo Braulio Magalhães Fonseca, professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, diz que rejeitos de mineração contêm basicamente óxido de ferro, amônia, muita silícia, silt e argila. Barragens muito antigas podem ter elementos altamente tóxicos. Podem conter até mercúrio e arsênico, afirma o professor. Somam-se a isso outras substâncias armazenadas nos galpões de vale e até mesmo as que estavam no caminhão por onde a lama passou. Os rejeitos chegam aos rios das regiões, podendo contaminar a fauna e a flora, eventualmente afetando a cadeia alimentar. Para os humanos, os riscos são principalmente o consumo de peixes que tenha tido contato com os resíduos e rejeitos acumulados no fundo dos rios. Os contatos poderão ser percebidos somente daqui a décadas, diz Luiz Fernando Correia. O médico Marcelo Ribeiro conta que alguns dos seis sobreviventes da tragédia a ter ido no Hospital de São João 23 chegaram a engolir lama e apresentam irritações oculares. O serviço de toxicologia do hospital pediu à Vale, dona das minas, a licença de substâncias para tentar medicar os pacientes, mas que até então não tinha sido enviado. A Vale faz uma análise laboratorial do rejeito para saber se o material representa risco para a saúde. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. Falando um pouco sobre a densidade desses materiais, podemos ver nessa tabela um pouco sobre quais materiais tinham nas minas, de acordo com o artigo da BBC News. Vemos nele a fórmula e suas densidades. De acordo com essa tabela, que eu mesma fiz com base nas pesquisas feitas em alguns sites de química, podemos observar os materiais, quais são eles que eu pesquisei, suas fórmulas e suas densidades, a sua densidade e característica. Dando uma pesquisada no Google, em geral, eu encontrei que essa fórmula é a densidade média dos rejeitos da lama. Porém, não podemos levar isso tanto em questão, porque não sabemos ao certo quais são os materiais que podem estar em cada tipo de rejeito de lamas. Não podemos ter total certeza da densidade dos rejeitos, porque a maioria desses rejeitos dessas barragens são compostas por outros tipos de materiais, podendo ter aqueles que eu apresentei anteriormente, mas podendo ter, entre outros, com mais ou menos densidade. Sendo assim, a densidade dos materiais encontrados no rejeito pode variar de acordo com os rejeitos de cada mineradora.
Sendo assim, concluo minha parte e você. O que acontece com a lama dessas barragens se escoar para um rio próximo? Nessas lamas de barragem possuem, além de areia e terra, tem também rejeitos de minérios e etc., tornando-a mais densa que as águas dos rios, logo fazendo-as afundar na água, causando assoreamentos e degradações. Racismo ambiental. Racismo ambiental é um termo que se refere à injustiça ambiental de forma racial. O que é injustiça ambiental? É a forma desigual de distribuição de danos ambientais destinados às classes sociais mais discriminadas. Ou seja, racismo ambiental é a mesma forma de desigualdade, só que com raças e etnias mais discriminadas, como por exemplo os indígenas e os negros. Esse tipo de ato é crime e precisa ser parado. Fim. Rompimento de barragens. Os rompimentos de barragens geram vários desastres ambientais, prejudicando a fauna, a flora e as cidades. No caso de Brumadinho, a lama que vazou da barragem devastou milhões de quilômetros, destruindo casas, cidades, florestas, animais, pessoas e várias outras coisas. No caso de Mariana, a barragem causou uma enxurrada de lama pelo distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avança pelo Rio Doce. Deixou várias pessoas desabrigadas e sem água, sem contar as várias vidas perdidas no desastre. Na barragem de Jacobina, os desastres foram menores, pois apenas soterrou um veículo sem pessoas. Esse foi o fim e nós agradecemos pela atenção.